Esse é o podcast Tecnografias, uma plataforma de debate transatlântico em torno de livros recentes na área de antropologia e das ciências sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo, na sua complexidade e pluriversalidade. Eu sou Rosana Castro, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu sou Rodrigo Toniol, professor do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós temos duas convidadas, uma que será entrevistada e uma que será entrevistadora. A entrevistada será Cristina Sá Valentim, antropóloga e doutora em Sociologia pelo programa Pós-Colonialismos e Cidadania Global, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Cristina é investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no grupo de investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais. Os seus principais interesses de investigação incluem colonialismo português tardio, trabalho forçado, música popular angolana, patrimônio, ecologia cultural, estratégias identitárias, história da antropologia e humanidades digitais. No programa de hoje, vamos ouvi-la falar sobre o seu livro Sons do Império, Vozes do Chipale, Canções Chokwe e Memórias do Trabalho Forçado nas Lundas, Angola, publicado em 2022. O livro resulta da sua tese de doutorado, que foi vencedora da 3ª edição do Prêmio Internacional de Investigação Histórica Agostinho Neto, organizado pela Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, de Angola, o Instituto Afro-Brasileiro de Educação Superior do Brasil e a Unesco. A conversa com a Cristina Valentim vai ser conduzida pela nossa entrevistadora convidada, Sara Santos Moraes. A Sara é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também é coordenadora do Comitê de Estudos Africanos da Associação Brasileira de Antropologia. Suas pesquisas nos últimos anos têm abordado os seguintes temas: patrimônio cultural e material no Brasil e no continente africano, processos de construção da nação em África, expressões musicais e nação, política cultural e processos de patrimonialização, formação e fluxos de grupos chopes em Moçambique e festivais culturais no continente africano. Sara e Cristina, muito obrigado por estarem conosco hoje no Tecnografias. Agora é com vocês. Olá, muito obrigada, Rodrigo e Rosana. Olá, Cristina. É um prazer poder conversar com você aqui no Tecnografias. Em primeiro lugar, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de te parabenizar pelo prêmio e pelo lindo livro publicado. E para começar, eu penso que você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica, sobre as suas escolhas, sobre as escolhas que a conduziram à pesquisa que deu origem ao livro. Tá, muito obrigada. Obrigada também pelo convite para estar aqui presente. Sim, o meu percurso, portanto, eu formei-me em Antropologia Social e Cultural, também fiz o meu mestrado, tudo na Universidade de Coimbra, inclusive também, portanto, o doutoramento foi em Estudos Pós-Coloniais. E eu conheci este espólio com o qual eu trabalhei no meu doutoramento, conheci durante uma bolsa de investigação que eu tive num projeto chamado Diamante Digital, coordenado pelo professor Nuno Porto, na Universidade de Coimbra. Foi paralelamente ao meu mestrado, que eu estava também a fazer, e comecei a apaixonar-me por estes materiais. E como a coleção sonora musical ainda não tinha sido estudada de um ponto de vista profundo, denso, da antropologia, eu achei que seria um bom caminho para fazer, e decidi, também com conselhos, na altura também dos meus professores do doutoramento e também do próprio Nuno Porto, tentar então trabalhar esta questão do folclore musical angolano e ir a Angola, não é? Para enriquecer este material com dados que não estavam presentes no arquivo de todo, não é? Ainda não estavam presentes nestes materiais, não é? E que ficaram a fazer parte deles com a minha contribuição, que resultou da minha pesquisa de doutoramento. E, portanto, o meu percurso foi assim, foi um pouco... foram escolhas, mas também foi o próprio caminho que se fez ele próprio, não é? E que eu segui. Foi assim. Eu gostaria que você abordasse alguns aspectos sobre metodologia e técnicas de pesquisa. Sua abordagem, né, no livro, a propósito dos arquivos coloniais,
e do trabalho com memórias visuais e sonoras me chamou muita atenção, especialmente quando você comenta sobre restituição das canções e da partilha mútua proporcionada pelos encontros com seus interlocutores de pesquisa. Você Sim, pode nos falar um pouco a esse respeito? claro. Então, precisamente porque eu tinha também estes materiais, destas canções digitalizados no âmbito deste projeto da Diamante Digital, cujo website pode ser consultado online. Foi um output, digamos assim, do projeto que continua disponível para quem o quiser consultar. E, portanto, como tinha este material sonoro, musical digitalizado, foi um material riquíssimo, não é? Que eu peguei e que levei comigo no avião até Angola. Não é? Na altura, num aparelho assim pequenino e também no meu computador, levei comigo e à medida que ia encontrando interlocutores que tivessem alguma relação com a Diamang, com a Companhia de Diamantes de Angola, portanto, tivessem tido familiares que foram trabalhadores na empresa ou os próprios trabalhadores. Eu encontrei ainda mineiros de 80 e tal anos e, um, e também elementos dos grupos folclóricos indígenas do Museu do Dondo, também com a mesma na mesma faixa etária. Tive a sorte e o privilégio de os encontrar nas lundas, não é? E, portanto, com quem partilhei este material sonoro, estas canções, que levei comigo, que transportei comigo, de forma digital. E, portanto, foi a partir de uma escuta partilhada com os meus interlocutores, uma escuta densa, não é? Que possibilitou trazer outras memórias portanto, para contrapor até à memória institucional do arquivo, não é? Estas outras memórias possibilitaram pôr em perspectiva estes materiais. Esta é uma metodologia que tem o nome de elicitação sonora. Ou seja, a partir do som, neste caso de música, possibilita o reavivar de memórias de um passado, neste caso o passado colonial relacionado com o trabalho forçado, com o Chipale, em Chokwe, o nome é Chipale. Portanto, o reavivar de memórias que de outra forma, por exemplo, a partir de uma pergunta, de uma entrevista semi-aberta, que também usei essa metodologia das entrevistas semi-abertas, semi-estruturadas, não resultava tão bem. Não é? Porque ouvir uma canção que antigamente era cantada pelos nossos familiares ou até pelo próprio, dependendo da idade, não é? Reaviva experiências do passado que as pessoas viveram ou que ouviram falar, não é? E portanto esta técnica da elicitação sonora é riquíssima e abriu portas e abriu caminhos de outra forma não eram abertos. E também levei fotografias digitalizadas do arquivo e, portanto, também é outra forma de elicitação, neste caso visual. A partir da imagem da fotografia também reavivam experiências do passado. E depois este trabalho, no fundo, é um trabalho de pesquisa colaborativa, não é? Com as comunidades que originaram estas canções. E é também uma forma de levar até estas comunidades, de devolver a estas comunidades, melhor dizendo, as suas produções artísticas, que foram produzidas em contexto colonial. Porque muitas pessoas com quem eu conversei não sabiam que as suas canções tinham sido gravadas em coleções, em fita magnética e em disco, e que tinham circulado pela Europa, pela América Latina, pela África do Sul e pela própria Angola, em algumas instituições culturais. Não faziam ideia, portanto, informá-las deste passado, sobre o seu património, não é? O património artístico musical angolano, e também terem acesso a estes registros, a estas cópias digitais, é uma forma de reparação histórica, não é? Pôr em contacto estas comunidades com com a sua cultura, neste caso específica de um tempo específico, não é? Porque muitas destas canções já não são performatizadas mais, mudaram, não é? Mudou a letra, porque a letra adequa-se ao contexto que se vive no momento, e mudou a roupagem musical, portanto, os instrumentos também
são outros já não se usam, e portanto faz parte de um momento muito específico da história colonial de Angola e que é importante que as comunidades angolanas, hoje em dia, tenham acesso a este conhecimento. Muito incrível mesmo. Eu gosto particularmente dessa sua abordagem metodológica. E pensei agora, você podia falar um pouco sobre qual o lugar dessas canções que foram gravadas naquela época hoje? Estou pensando aqui, por exemplo, no exemplo das canções chops que foram gravadas pelo Luke Tracy na década de 40 e 60 e que retornam para o contexto em Zavala, em Moçambique, e muitos dos tocadores de timbila atualmente, por exemplo, veem essas canções, percebem essas canções como aquelas as mais tradicionais, as mais corretas, o meio mais correto de se tocar, de se fazer o som. Existe algo parecido assim no contexto angolano que você estudou? Sim, por acaso o Tracy teve uma colaboração muito estreita com a Diamangue. Tinha relações pessoais de amizade com o diretor da Diamangue. E, portanto, o próprio Hugh Tracy foi ao Museu do Dundo e gravou também algumas canções nestas comunidades na Lunda. É interessante também, há relações muito próximas. Bom, assim, os grupos musicais que eu encontrei nas Lundas, tanto Lunda Norte como Lunda Sul, são grupos, eu também, estes músicos são também meus interlocutores no meu trabalho. Porque quase toda a gente tem familiares que trabalharam na Diamangue, hoje em dia, nas Lundas. E, portanto, eles próprios fizeram parte deste estudo. E são grupos de música tradicional de Chokwe, cantam em língua Chokwe, mas há uns mais tradicionais, porque usam instrumentos, tambor, basicamente tambor, e outros instrumentos musicais mais ligados à tradição, não é? Musical, deste tipo de canção popular, e outros que se inspiram nestes repertórios, fazem campanhas de recolha em aldeias, junto dos mais velhos, para obterem as canções mais antigas, populares, as letras e os sentidos das canções, e depois vão para o estúdio e fazem arranjos musicais onde misturam novas tecnologias de gravação e instrumentos também, bateria, essencialmente, também instrumentos mais elétricos e também alguma percussão, mas não, mas são grupos mais modernos, digamos assim. E, portanto, há estes dois tipos de grupos que eu conheci. Mas para ambos, este repertório tradicional musical de Chokwe é valiosíssimo e inspiram-se neste tipo de canções que recuperam ou nas aldeias ou também inspiraram-se e conheceram estas canções a partir dos seus familiares que as cantavam, que ouviam em casa, não é? A partir do seu espaço doméstico, aos avós, aos tios, e nas festas, não é? Nas festas das aldeias onde estas músicas eram tocadas, não só durante o trabalho, nas minas e nas lavras, mas também em contexto festivo. E, portanto, é desta forma que eu entendi na altura, eu tive em 2014 nas Lundas, foi o meu trabalho de campo, foi em 2014 em Angola. E, portanto, eu apercebi-me destas situações, destas relações que estes músicos contemporâneos têm com estes materiais desta altura colonial. Vou fazer uma questão aqui de natureza um pouco mais teórica. Processos de apropriação, folclorização e circulação das práticas expressivas por você estudadas atuaram de forma determinante e violenta para a produção de autenticidade. Esse ponto me pareceu ser fundamental para a sua análise teórica no livro e se trata, a meu ver, de uma contribuição relevante para reflexões mais amplas sobre processos de patrimonialização em contextos africanos. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, é uma pergunta muito interessante e que de facto que nos faz pensar um bocadinho sobre o nosso trabalho, não é? Em que medida ele pode contribuir para estas problemáticas. E de facto, o que eu acho, da minha perspectiva, das nossas análises, temos que ter em conta que quando se estudam processos de patrimonialização, não só em contextos africanos, atenção, como também noutros contextos geográficos e culturais, portanto, não é só uma coisa situada em África e na África negra de todo,
Estamos a lidar com agendas específicas e com políticas. E, portanto, nestas agendas e políticas está quase sempre presente uma natureza essencialista da ideia da autenticidade e outros imaginários sobre o que é a diferença, não é? Cultural. E, acima de tudo, estão sempre presentes relações de poder. Ou seja, quem decide o que é património, com base em quê, não é? E para quem. E tendo em conta esta ideia, não é? Que para mim define o que é património, portanto é isto. Neste livro analisei a autenticidade africana enquanto uma construção social. Ou seja, a ideia da autenticidade partiu do imaginário ocidental, de uma África tradicional, primitiva, não é? Popular, pristina, que enaltece o outro polo da modernidade, não é? Do que é moderno, do supostamente oposto e situado fora deste espaço, fora da África, não é? No Ocidente, algo superior, civilizado, erudito. Não é? E no fundo, este pensamento dicotómico o que faz é separar de propósito o que é tradicional do moderno e neste processo cria representações romantizadas do outro e da sua cultura material e imaterial, neste caso. E este pensamento, não é? Que cria estas dicotomias, foi usado como instrumento de dominação cultural e político, ao produzir discursos que visaram preservar e legitimar a dominação colonial, não é? E a suposta superioridade do europeu. E, portanto, é este processo que, no meu entender, revela uma forma de violência simbólica, não é? E epistemológica, não é? Uma violência sobre porque hierarquiza conhecimentos, não é? Ao mesmo tempo, esta construção colonial do que é autêntico criou expectativas, não é? Sobre o outro, cria expectativas sobre o outro. O que cria, por sua vez, caixinhas, não é? Onde este outro tem de caber. E, portanto, é uma construção frágil, esta ideia da autenticidade africana, não é? É frágil e tem que ser desmontada por nós, por quem se dedica a estas temáticas, não é? Pelos investigadores. No meu caso, do meu livro, do meu objeto de estudo, portanto, estas expectativas que se criaram do outro, e que eu mostro no capítulo em que falo sobre as recolhas da missão, as campanhas de recolha da missão, estas expectativas nem sempre coincidiram com as expectativas, com as experiências que a missão de recolha, portanto, a equipa da Diamante teve no terreno. Ou seja, houve uma seleção rigorosa e difícil de instrumentos musicais e de canções, excluindo o que não cabia nestas caixinhas, não é? Nestas categorias do que é autêntico, que foram pré-estabelecidas ao terreno, e também os significados destas canções para as comunidades também foram reinterpretados pela missão, e as formas como são vivenciadas no seio das sociabilidades Shockwave. Tudo isto nem sempre coincidiu com as explicações etnográficas e com os significados e com as traduções das letras avançadas pela missão de recolha. Portanto, houve uma construção colonial deste património musical angolano, que eu detalho quase de forma exaustiva no capítulo 3, não é? Creio eu, nem no 3. Por isso é que eu digo que estas canções foram transformadas em coleções musicais de folclore angolano. E é um processo do qual só me apercebi durante o meu trabalho de campo em Angola. Antes disso eu não me tinha apercebido. Portanto, eu estava no arquivo e não me tinha apercebido destas duas dimensões que se entrelaçam entre si, no fundo. Ou seja, através do processo de folclorização, as coleções musicais não foram simplesmente coletadas, não foram recolhidas como se já estivessem lá preparadas no terreno, não é? Foram produzidas, foram construídas. Neste processo da folclorização, foi criado um outro espaço onde as canções foram colocadas. É o que o Ricardo Roque chama de efeito político da folclorização, que é a ideia de que, neste caso, no meu contexto, o folclore africano corresponde a um espaço que parece que não tem nada a ver com o coletor europeu, não é? É alheio completamente. É um espaço inócuo, inofensivo, imemorial,
que no fundo serve para empoderar quem o recolheu, não é? E no fundo quem o construiu, quem está do outro lado desta fronteira, que foi imaginada, e portanto tudo isto é uma fantasia, não é? Porque não existe. E por isso é que este processo da construção da autenticidade africana foi difícil para a missão, precisamente porque as culturas e as tradições e as entidades que eles iam encontrando no terreno não eram estáticas, eram ao contrário, eram muito dinâmicas, não é? E estavam a interagir constantemente no cotidiano com o agente colonizador. E, portanto, os materiais de arquivo, o que me informaram-me que no terreno a missão não encontrava o autêntico que estava à procura. Estes materiais de arquivo é nos relatórios da Diamang, porque nos relatórios de cada campanha tinha um relatório bastante etnográfico sobre os procedimentos e sobre tudo o que aconteceu em cada campanha. E, portanto, o que eu percebi foi que a grande parte das gravações foi encenado, a grande parte foi encenada, reconstruída e foi tudo ensaiado, não é? Ensaios rigorosos. E, portanto, e também tiveram que ter a colaboração das comunidades locais para ajudar neste processo que foi difícil, quer de indígenas, do Estatuto de Indigenato, atenção, padres, chefes de posto, e tudo isto se fez no processo de tradução cultural, não é? De forma criativa e performativa, a lidar com as dificuldades e com as adversidades do cotidiano. E, portanto, esta questão da perfeição, da pureza e do rigor e a ideia de ordem que esta categoria da autenticidade contém em si, deu origem a um produto novo, que são as gravações são as gravações das canções em coleções. E esta questão desta construção destas coleções tornou-se ainda mais clara para mim quando eu agora, neste momento, me dedico a estudar coleções sonoras, também produzidas durante o colonialismo português tardio em Angola, mas noutras regiões de Angola, não nas Lundas e por outros agentes, padres, funcionários de chefes de posto, etnomusicólogos, por exemplo. Onde esta ideia, claro que existe a ideia da autenticidade, mas noto que as gravações foram feitas de forma mais relaxada. Não havia esta obsessão pelo rigor, pelo ensaio. Portanto, eu noto, quando ouço estas coleções neste momento com as quais estou a trabalhar, uma diferença brutal na forma como foram gravadas. E isto diz muito sobre os intuitos que tiveram por trás destas coleções da Diamang. Muito, muito interessante. A minha próxima questão tem a ver justamente com esse capítulo ao qual você se referiu aqui, que é o capítulo 3. Lendo o seu livro, eu fiquei pensando que você poderia talvez abordar um pouco aqui para as pessoas que têm interesse e vão ouvir, sobre as questões da agência e da resistência. Quer dizer, a segunda metade do livro, ou seja, o capítulo, começando do capítulo 3, o 4 e 5 também, apresenta dados incríveis sobre o que você mencionou agora há pouco, seleção de grupos, de ritmos, sons, sobre a logística das gravações, a questão dos ensaios, dos equipamentos, e sobre a participação dos indígenas nessas ocasiões. Você acha que podemos pensar a agência desses sujeitos ditos colonizados a partir das suas estratégias de sobrevivência naquele contexto colonial? Como você abordaria essa questão da agência e da resistência? Sim, sim. Portanto, a agência é diferente de resistência, não é? Mas ambas são práticas, foi assim que eu as entendi. São práticas e que, por isso, podem ser analisadas nos interstícios dos discursos, não é, coloniais e das ações dos agentes colonizadores, tanto fazendo a pesquisa em arquivos coloniais, como eu fiz, como também a partir das memórias orais e de registros sonoros que estão no arquivo e também que eu obtive em trabalho de campo. E, portanto, a ideia de onde eu parti para conceptualizar tanto a agencialidade como a resistência, neste caso a resistência, é que a ideia de hegemonia não é algo absoluto. Portanto, há brechas, não é? Na suposta dominação
absoluta do colonizador, não é? E a hegemonia alimenta-se das tentativas de subversão constantes de quem de quem está a ser subalternizado e também das ações de agencialidade de quem vive estas posições de subalternidade. Portanto, a hegemonia e a dominação é algo frágil e que também pode ser desmontado e desconstruído, não é? É vulnerável. Justamente porque admitimos a possibilidade de o outro ter agência e ter resistência, não é? Pronto. E, portanto, a ideia de resistência no meu trabalho, e como eu a vejo, é ampla, e inspirou-se no trabalho, por exemplo, de James Scott, não é? No clássico, o que me levou a ter em consideração as infrapolíticas, não é? Na acessão dele, e os discursos ocultos, e também a diversidade das armas dos mais fracos, não é? Que se insurgem de forma subreptícia. Como também o trabalho de Brown Douglas, através do conceito de impressões contra-hegemónicas de subversão. Ou seja, esta ideia que está por detrás, então, que enquadra a minha ideia de resistência, pode não produzir mudanças estruturais, e de facto na Diamang não produziu mudanças estruturais na relação de poder, mas são práticas ao nível que acontece ao nível do cotidiano e que permitem as pessoas que estão a viver como subalternas, não é? Lutar por mais respeito, por dignidade e por justiça. E isto nota-se ao nível do cotidiano, não é? E isto são formas de resistir a várias formas de violência colonial. Portanto, por um lado, estas expressões de agencialidade e de resistência estiveram presentes durante o processo das recolhas, como eu indico no capítulo 3, onde a missão teve constantemente de negociar com as dinâmicas culturais locais. Por exemplo, teve de ajustar métodos de recolha, em particular, por exemplo, recorrendo à colaboração de elementos indígenas, aqueles que o Pinho Silva, que era o chefe da missão, o empregado da Diamang, chamava de informantes inteligentes, portanto, que podiam contribuir com o seu conhecimento para as descrições etnográficas das canções. E também tiveram que recorrer, por exemplo, que não estava contemplado no plano prévio, tiveram que recorrer à ajuda da esposa de Pinho Silva, Maria José Gouveia Reis, para precisamente aceder às histórias das canções, dos rituais de iniciação feminina, porque eram rituais fechados, onde só entravam mulheres, onde as canções, por exemplo, não têm tambor, porque quem toca tambor é o homem, portanto, as canções não podiam ser acedidas se não usassem, se a missão não tivesse uma mulher na sua equipa europeia que pudesse entrar neste universo fechado e privado, não é? Portanto, a missão teve que fazer estes ajustes, não é? De acordo com as dinâmicas e com a agência destas comunidades. E também a missão teve de inventar histórias e também de ocultar narrativas de violência colonial e de abusos que iam sendo relatados pelos interlocutores indígenas a respeito dos significados das canções. Como também tiveram de traduzir as letras das canções de forma a não denunciar as verdadeiras violências que elas revelavam. E, portanto, tudo isto me foi dado, partilhado, pelo meu trabalho de campo, não é? Por esta pesquisa colaborativa que eu fiz com os angolanos, que conheciam a língua Chokwe e que me puderam retificar comigo, não é? As letras das canções, a partir de outros significados que realmente algumas traduções não fazem jus, não é? Por outro lado, estas expressões de agencialidade e de resistência estão presentes de forma mais densa, detalhada e rica, etnograficamente, na segunda parte do livro, como referes, a que se centra nos conteúdos das canções, alusivas ao trabalho contratado, ao trabalho forçado nas minas e nas lavras da companhia. Em suma, estas canções funcionaram tanto como instrumentos de crítica e de denúncia de várias violências, como também como forma de consciencialização coletiva
do que era a subalternidade. E também como forma de memorização dessa violência, não é? Para levar a outras gerações, às gerações vindouras, estas experiências do passado. E também como forma de disseminação nas comunidades que viviam este período colonial, de estratégia para lidar com o colonialismo, os efeitos que o colonialismo trouxe para as aldeias e para as vivências locais. E, portanto, isto permite uma perspectiva mais crítica sobre os modos como os sujeitos subalternos têm a capacidade de falarem por si próprios. Portanto, estes novos significados que se obtêm no trabalho de campo, não é? E como estes sujeitos têm a capacidade de criar os seus próprios espaços de enunciação e de resistência para lá da ideia do protesto, não é? E de uma atitude de vitimização face ao agente colonizador. Muito bom, muito obrigada pela resposta. Você, há pouco tempo, nos deu um gostinho só sobre suas novas pesquisas, e então talvez você poderia abordar um pouco sobre seus projetos futuros, mas antes eu gostaria de fazer uma colocação que, felizmente, nos últimos anos, nós temos visto crescer a quantidade de bons trabalhos nos campos tanto da história quanto das ciências sociais, que tem como tema o papel exercido pelas práticas expressivas em diversas situações coloniais. Seu trabalho é uma contribuição ímpar nesse sentido. Como você avalia essa produção mais contemporânea, né, sobre esse tema? Você pretende continuar nessa linha de investigação? Bom, eu entendi que sim. Então, se você puder falar um pouco sobre seus projetos futuros. Sim, sim, há importantes contribuições da parte da história e também da parte da etnomusicologia e em relação ao espaço das ex-colónias, não é? Portuguesas, por exemplo. Por exemplo, eu não queria deixar ninguém de fora, mas alguns nomes que me influenciaram, não é? Neste meu trabalho doutoral, a Marissa Morman, não é? Que trabalhou também em Angola sobre a construção da nação de Angola no pós-independência a partir da música. E também, por exemplo, Cabo Verde, o Rui Sidra, dentro da antropologia da etnomusicologia. E também, mais recentemente, por exemplo, em Moçambique, destaco o trabalho do Mateus Serva Pereira, que é meu colega no ICS. E também Moçambique, tudo em termos de construção da nação, não é? A partir da música, das expressões expressivas. Também, por exemplo, o Marco Roque de Freitas, do Instituto de Etnomusicologia, e, portanto, porque estes trabalhos também, quanto mais interdisciplinares são, mais ricos são, não é? Porque estas vivências e estes contextos são riquíssimos e são atravessados por várias áreas, não é? E é importantíssimo ter um trabalho interdisciplinar. Mas apesar desta produção e de outra produção importante, recente, que tem sido feita, eu continuo a achar e a ter, não é achar, é que tenho a certeza, que os arquivos coloniais sonoros continuam a ser negligenciados a favor de outro tipo de fontes de arquivo. Ou seja, o som não é visto ainda como um documento histórico de igual valor ao documento do texto, à fotografia ou ao filme. E no som eu incluo a música, a língua, a voz, a oratura. Porque isto tem a ver também com as coleções que agora estou a trabalhar, que contêm vocabulário em línguas africanas e contos, por exemplo, e conversas entre indivíduos das comunidades africanas com o coletor. Portanto, são arquivos mais diversos, não é? Que têm conteúdos mais diversificados ao nível da cultura, não é? Recolhida. E, por exemplo, uma contribuição interessante que está a vir da área dos estudos culturais e dos estudos de som está a centrar-se mais neste tipo de material que eu agora indiquei. Em particular, coleções sonoras gravadas em contextos coloniais africanos, portanto, colonizados por potências europeias. E fazem-no através da metodologia que chamam de close listening, que é um conceito conhecido, sugerido por uma investigadora, a Annette Hoffman, no livro Listening to Colonial History, que é um livro que foi publicado este ano, bastante recente. E ela trabalhou com as coleções produzidas na Namíbia e no Botsuana.
E, portanto, esta ideia é a ideia deste tipo de close listening, se quisermos, é uma metodologia. A ideia é ter em conta o elemento performativo, inscrito no som, gravado, por forma a resgatar a agência dos sujeitos africanos, que estão aqui presentes, não é? Colonizados, subalternizados, a partir, por exemplo, do tom da voz, que foi gravada, da fala e das suas expressões corporais, que foram os vestígios das suas expressões corporais que foram gravadas nestas coleções, não é? O som. E, portanto, não são apenas as suas produções culturais, como os conteúdos das canções e contos, por exemplo, ou poesia, oratura, mas também as formas de participação destes indivíduos nestas gravações, as suas subjetividades e relações que têm com os coletores no momento da gravação, não é? Que podem ser analisadas a partir da gravação que têm, não é? E do ambiente sonoro onde foram gravadas. Portanto, isto é outra forma de abordar estes materiais, não é? Que está a ser levada a cabo por este tipo de estudos. E, portanto, no fundo, estes estudos partem da ideia de que a voz é um documento histórico que integra 3 dimensões analíticas, que é a acústica, a pessoal, individual, não é? Que só diz respeito ao indivíduo, não é? E a política. E, portanto, é interligando estas 3 dimensões da voz, é uma possibilidade, é um caminho também, permite abrir um caminho metodológico, não é? Para abordar estas temáticas. Acho interessante, mas também acho que vale a pena interligá-lo com também e é também isso que fazem, com material de arquivo, com pesquisa histórica e com o trabalho de campo, como é evidente, não é? Levar a estes materiais, outra vez, de novo, devolver estes materiais às comunidades de origem, que é o que fazem também, e numa conversa partilhada e colaborativa, pensar estes sons do passado, não é? A partir das memórias que eles também espoletam nas pessoas, e trazer também novas interpretações deste passado. O que eu estou agora a trabalhar, como há pouco disse, é precisamente trabalhar com coleções coloniais sonoras. Eu não digo só musicais, porque agora estes meus arquivos, como eu disse, englobam mais conteúdos, não é? Não só canções. E, portanto, trabalhá-las a nível da história colonial, porque é que foram feitas, por quem foram feitas, e trabalhar as memórias, tanto dos coletores como das comunidades que as produziram. E, portanto, a ideia é voltar a Angola com estas cópias, não é, digitais destes patrimónios angolanos, voltar a Angola e trabalhar com as comunidades e com músicos, não é? Com a comunidade também artística que serão os meus interlocutores, e trabalhar outra vez estes significados, ressignificar este material de arquivo que ainda não foi estudado e que, no meu ponto de vista, precisa de uma valorização, não é? E precisa também de regressar às origens. Olha, Cristina, eu poderia ficar, acho que o dia inteiro aqui, para mim ainda é no início da tarde, a te ouvir e aprender. Aprendi muitíssimo com você e muito obrigada pela partilha das referências sobre suas reflexões mais profundas do livro. E agradeço. Não sei se você gostaria de colocar mais algumas questões, alguns comentários finais. Imagino que já estejamos chegando ao fim. Sim, acho que sim, o tempo está a esgotar-se, não é, do podcast, mas eu só tenho que agradecer e gostei muito também de te conhecer, não foi a primeira vez que estivemos aqui a conversar, e obrigada pela oportunidade de partilhar o meu trabalho, e porque e o meu trabalho agora também, o que vou fazer ainda está em processo, não é? Não tenho muita coisa também a acrescentar, mas eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui a relembrar-me também do meu trabalho, porque de facto uma pessoa volta ao trabalho que fizemos já, que tem alguns anos, não é? E voltamos sempre com uma novas perspectivas, não é? E com novos olhares, é sempre enriquecedor
para nós próprios também temos esta oportunidade de voltar a estes materiais e a estas vivências, a estas pessoas. Obrigada. Sara, Cristina, a gente que agradece muitíssimo por vocês estarem aqui conosco e participarem do programa. Foi um prazer ouvir vocês. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em torno de livros recentes na área de antropologia e das ciências sociais. Esperamos que tenha gostado. Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo internacional SciTech Asia e apoiado pelo grupo de pesquisa Tecnociência, Sociedade e Ambiente do CIAS, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, da Universidade de Coimbra. Sonoplastia é feita por Lívia Humairi. Obrigado.